Vamos falar mais sobre eleições do ano que vem. A filiação do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, ao Podemos, movimentou o tabuleiro eleitoral. A gente vai falar mais sobre isso a partir de agora, com entrevista importante aqui no Expresso CNN. A presidente nacional do Partido de Moro, a deputada federal Renata Abreu, faz a gentileza de nos atender nessa noite de quinta-feira. Deputada, bem-vinda, boa noite. Obrigada por conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, é uma alegria estar aí com vocês, com todos os telespectadores da CNN. Deputada, a gente acompanhou ontem a filiação do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, também o discurso dele, já com tom de candidato. Queria ouvir da senhora agora, é oficial, Sérgio Moro é candidato à presidência em 2022? Como ele disse no discurso, colocou o nome à disposição. Eu acho que muitos brasileiros estão aflitos com a possibilidade somente de ter no Brasil ainda a polarização, sonhando com uma via que unifique, sonhando com uma terceira via. E o presidente, o nosso querido Álvaro Dias, meu grande amigo, trabalhou muito para que o Sérgio Moro, junto com toda a nossa bancada, aceitasse essa convocação de muitos brasileiros de colocar o seu nome à disposição. E ele volta para o Brasil com esse intuito de resgatar a esperança de muitos brasileiros, o que nos deixou muito felizes no dia de ontem. Deputada, a filiação do ex-juiz Sérgio Moro também foi alvo de muitas críticas, se a gente pegar algum dos principais partidos de esquerda, mas também de direita. Como é que ele pretende, e o partido também, se posicionar para conversar com esse eleitorado e principalmente tentar atingir a terceira via? A senhora acredita que isso será possível e principalmente responder às críticas de que sempre afirmou que não iria para a vida política? Como é que você vê isso? As críticas já eram esperadas, mas hoje você tem mais de 40% dos brasileiros que não se identifica nem com um extremo e nem com o outro. Ou seja, a maioria dos brasileiros sonha com uma alternativa e sonha com uma opção. Sérgio Moro, assim como muitos brasileiros, tem uma responsabilidade com a nossa nação. E nas pesquisas, ele é o único candidato da terceira via que inicia o processo pontuando com um capital político muito considerado, com grandes possibilidades de crescimento. Ou seja, ele não podia se omitir nesse momento em que o nosso país tanto precisa de uma via alternativa, tanto precisa de uma estabilidade política, um equilíbrio institucional. O Brasil tem perdido muitos investimentos e é uma responsabilidade enquanto cidadão brasileiro. É muito difícil, ele falou muito isso no discurso dele, quando escolheu a carreira privada para retomar a sua vida, ouvir lá fora de um brasileiro: Moro, você abandonou o Brasil? E aquilo mexeu muito com ele. Foi muito tempo de reflexão, nós ficamos nos falando por mais de um ano, e o quanto foi difícil tomar essa decisão de vir para a política, de aceitar essa missão. Mas, como diz o nosso hino nacional, um filho teu não pode fugir à luta. E esse é Sérgio Moro, um filho dessa pátria que aceitou essa missão de nos representar no seu país e lutar por ele. Deputada, a nossa analista Renata Agostini tem perguntas para você também. Renata. Como vai, presidente? Boa noite. Presidente, a senhora conduziu aí nos últimos anos um processo para repaginar o partido, né? Inclusive se tornou Podemos, né? Um processo para também crescer o partido e agora conseguiu aí atrair esse nome que já pontua cerca de 8% nas pesquisas. Eu queria entender quem mais o Podemos já está negociando ou já dá como certo que vai entrar nessa disputa política. Por exemplo, Deltan Dallagnol. Podemos vai levar outros nomes que integraram a Lava Jato, estão no radar ou estão sendo negociados pelo partido? Na verdade, toda a reconstrução do Podemos foram mais de 3 anos de estudo, entendendo o que é essa nova sociedade, entendendo o que a sociedade está buscando, que é muito mais do que essa briga direita ou esquerda, é uma sociedade que se mobiliza em causas, e a Lava Jato, o combate à corrupção, sem dúvida foi uma causa muito crescente nas últimas eleições. E, naturalmente, com tudo que ela está passando, as afrontas que a Lava Jato está vivendo, é natural
que aqueles que tanto sonharam com combate à corrupção como uma política pública, que eles novamente ergam a cabeça como está fazendo o Sérgio Moro. A decisão de Deltan de sair do Ministério Público, eu creio que foi muito difícil para ele. E assim como de Sérgio Moro, vai ser uma outra decisão que ele vai ter que tomar aí nos próximos dias, se irá ou não ingressar na política. Eu acredito que só vem a somar, só vem a acrescentar se ele aceitar esse desafio, porque são pessoas movidas por um propósito. Ninguém larga uma carreira com estabilidade, com um salário bom, se não for por um ideal, se não for por um sonho ainda maior. Então, nós estamos, como muitos brasileiros, torcendo para que não só eles, mas que as pessoas do bem encontrem na política um caminho também, que elas participem, que elas ousem a ser candidatas, a ocupar esses espaços de poder, porque quando os bons não participam, os maus governam uma nação. Então, é uma convocação não só a eles, membros da Lava Jato, mas a todos os brasileiros de bem que acreditam na sua ação. Deputada, o senador Álvaro Dias, que é líder do Podemos no Senado, afirmou aqui à CNN que sim, o ex-juiz Sérgio Moro será candidato à presidência no ano que vem, em 2022, e confirmou também a filiação de Deltan Dallagnol. A senhora confirma também, como presidente do partido, essa informação? Olha, Sérgio Moro vem para colocar, como eu disse, seu nome à disposição. Como ele mesmo falou, ninguém é candidato de si mesmo. O nosso objetivo é que a terceira via consiga vencer, trabalhar o diálogo com os outros players para que consiga avançar. Hoje ele é pré-candidato à presidência da República e nós sonhamos com um homem sério como ele para cuidar, não para ganhar uma eleição, mas para cuidar do futuro dos nossos filhos. Alguém que tem seriedade, que tem responsabilidade com o que diz, com o que faz, que dê estabilidade ao país. O Sérgio Moro é o nosso pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. O Deltan tem mantido, sim, muitas conversas com o senador Álvaro Dias, ele que tem conduzido esse processo junto com o Deltan, pela amizade que eles têm, e nós estamos aguardando a definição dele. Eu estou torcendo, como presidente do partido, para que ele aceite esse convite e venha junto com o Sérgio Moro ingressar, sim, na política, que é a grande ferramenta de transformação social do nosso país. E sobre a filiação do Deltan, a gente deve ter essa definição, o partido deve ter essa definição nos próximos dias? Eu acredito. Ele tinha dado uma consideração que até final de dezembro ou janeiro ele ia, de fato, se definir. E nós estamos aguardando essa definição. Caio Junqueira chega na conversa também. Deputada, Caio. Deputada, boa noite. Deputada, a pesquisa deve ser o único critério para verificar se a candidatura Moro ou outras candidaturas da terceira via devem sair? É pesquisa eleitoral? Boa noite, Caio. Pesquisa eleitoral e quali são muito importantes para avaliar o que o cidadão brasileiro espera de um presidente e quem tem o maior potencial de crescimento. Eu acho que essa crescente é muito importante para avaliar o potencial eleitoral de um candidato. Sérgio Moro, nas nossas pesquisas, tem tido um potencial de crescimento muito alto, né? uma avaliação negativa baixa, né? E um grande potencial de crescimento, porque a terceira via quer viabilizar justamente aquele que tenha maior potencial de ganhar as eleições e de ir para o segundo turno. E, sem dúvida, ele hoje é o candidato com a maior capilaridade política no país e um grau de conhecimento elevado, o que é muito bom. Então, óbvio que todos nós estaremos dialogando para ver o que é melhor para enfrentar esse desafio de combater os extremos, de combater o radicalismo e de colocar no segundo turno um candidato de mais equilíbrio para a sociedade. Deputada, a senhora não acha que, em termos gerais, não estou me especificando muito sobre Sérgio Moro, mas as pessoas que têm vocação para ser juiz não necessariamente podem ter vocação, e não estou falando especificamente do Moro, não necessariamente podem ter as virtudes que são necessárias para exercer um cargo de presidência da República, né? Porque juiz é uma atividade muito isolada, muito sozinha, de certa medida autoritária, porque você toma medidas sozinhas. Para você ser um presidente da República, e a senhora é de uma família de políticos, né? A senhora é uma política, está aí construindo, reconstruindo o partido. A política é formação de consenso, saber ouvir,
saber perder, né? Como a senhora vê isso, né? E não estou entrando no mérito dele, da personagem dele. Estou falando em termos macro. Óbvio que é ele que me instiga a fazer essa reflexão, que é uma reflexão que eu tenho sempre. Que talvez o país precise de políticos, né? Que saibam sentar com o Congresso, negociar, formar consensos e por aí vai. Né? A gente viu como foi o Sérgio Moro aqui na negociação do pacote anticrime, né? E ele perdeu, né? Não conseguiu levar adiante justamente por não ter, e não é culpa dele, mas talvez não tenha essa habilidade para negociar, para fazer negociação política, porque aqui em Brasília o bicho pega, o negócio não é tão simples e a senhora sabe disso. Eu acho que quando você tem uma profissão, você tem que encarar um papel. Sérgio Moro, enquanto juiz, ele tinha uma obrigação de cumprir a lei, e não de fazer política, e não de dialogar, mas justamente de ser sério e rígido. E ele foi um juiz muito rígido no que diz respeito ao cumprimento legal da sua função. É natural que quando ele vá para a política, se mude essa condução. A política é um espaço de diálogo. Você vê o próprio atual presidente, da qual foi deputado comigo no primeiro mandato, eu nunca dialoguei com ele. Então, essa de fato é uma característica importante que um líder deve ter no comando da nação. O pacote anticrime, por exemplo, não foi um problema de Sérgio Moro, foi um problema de condução do governo, que de fato não dialoga com os parlamentares e acaba descentralizando o poder, muitas vezes a Câmara, que tem um poder muito grande, e a gente está vendo isso acontecer, né? Sérgio Moro me impressionou muito em todos os nossos diálogos por olhar no olho, por falar a verdade, né? Por atender as pessoas. Eu estou muito bem impressionada com o carinho que ele tem ao receber cada parlamentar, cada presidente de partido, a disposição em dialogar, e eu não tenho dúvida que esse mesmo comportamento se manterá. E será muito bom fazer política séria, porque os parlamentares, o que eles buscam é respeito. É um presidente que, quando vai para a base de um deputado entregar uma obra, entregar um benefício naquela cidade, que o parlamentar possa ser citado, que ele possa ser valorizado, que ele participe da construção do que é prioridade para um governo para beneficiar a população. O papel dos parlamentares junto a um presidente que saiba ouvir ajuda muito qualquer governo. E essa característica, sem dúvida, ele tem.